E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula com os fatores que contribuem para a estabilidade da base conjugada. A começar pela eletronegatividade, depois volume do ânion, depois ressonância, depois efeito indutivo. Nós já vimos desses 4 fatores, nós vimos 2 fatores. A influência da eletronegatividade, na estabilidade da base conjugada, e vimos também a influência do volume do ânion, na estabilidade da base conjugada. Como sempre, eu gosto sempre de estar revisando a matéria para dar sequência, porque a aula de hoje é a influência da ressonância na estabilidade da base conjugada. Mas, antes disso, nós iremos revisar a influência da eletronegatividade e a influência do volume do ânion. Quando nós falamos em eletronegatividade, eu dei 2 exemplos. Eu dei como exemplo a molécula do gás metano, CH4, e dei também como exemplo a molécula do gás amoníaco, ou como queira, amônia, NH3. Entre o CH4 e o NH3, dessas 2 moléculas, o nitrogênio, que é o elemento constituinte da molécula de amônia, é mais eletronegativo em relação ao átomo de carbono da molécula do gás metano. Sendo mais eletronegativo o nitrogênio, ele consegue atrair mais os elétrons. Lembram-se disso? Atraindo mais os elétrons, nós temos uma base conjugada mais estável. Nós temos uma maior estabilidade, porque ele consegue atrair os elétrons, Então é uma situação favorecida. Isso garante a estabilidade da base conjugada. Ela é uma base conjugada estável, porém é uma base fraca. E se é uma base fraca, vai originar um ácido forte. Já o CH4 tem como elemento constituinte o átomo de carbono. Como o carbono é menos eletronegativo em relação ao nitrogênio da amônia, ele não consegue atrair tantos elétrons como o nitrogênio. Por isso, a sua base conjugada, ela não vai ser uma base conjugada estável. Ao contrário, vai ser uma base conjugada instável. E nós vimos exaustivamente que quando nós temos uma base conjugada instável, nós temos uma base forte. Se a base é forte, o ácido é fraco. Lembram-se sempre daquela minha brincadeira. O cara é forte, todo forte, uma base forte, mas emocionalmente por dentro, o coração é instável. Então, se a base conjugada é forte, mas é instável, quer dizer que se eu tiver uma base conjugada fraca, ela vai ser estável, tá? Bom, e aí o que acontece? Que eu expliquei lá. Quando é estabelecido o equilíbrio da molécula de amônia, do NH3, ele vai ter como base conjugada o que? O NH2-. E o CH4 vai ter como base conjugada o CH3-. Aí nós dissemos que esse CH3-, que essa base conjugada CH3-, é muito instável, Ele tá louco para querer pegar um átomo, de hidrogênio aí, querer capturar o hidrogênio, porque ele é uma base muito forte. E se ela é forte, é uma base instável. Então está louca para querer voltar ao quê? A ser ácido, tá? Então o CH3- é uma base conjugada forte, portanto ela é instável, e se ela é instável, ela está louca para voltar a ser ácido. Mas para que ela possa voltar a ser ácido, é necessário que ela capture um H+, tá? Então essa é a nossa revisão da influência da eletronegatividade na estabilidade da base conjugada. O nitrogênio, por ser mais eletronegativo, olha a influência da eletronegatividade.
consegue, né, atrair mais os elétrons e isso garante uma maior estabilidade, tá? Bom, o segundo fator, nós dissemos, é o volume do ânion, não é? Aí, outra coisa que eu esqueci de falar. Quando nós trabalhamos com a eletronegatividade, nós analisamos elementos do mesmo período. Já no volume do ânion, que é o próximo na sequência, nós analisamos elementos de um mesmo grupo, de uma mesma coluna, né? Aí nós dissemos, por exemplo, o iodo, né, que é um átomo extremamente volumoso, né, grande, apresenta um tamanho considerável, né, ele vai ter uma base fraca. Aí tá, mas não adianta você expor a sua tese. Átomos volumosos apresentam bases fracas. Você tem que justificar por que átomos volumosos, como por exemplo o iodo, tem como base fraca. Por quê? Por que os átomos volumosos têm bases fracas? Aí eu te respondo, porque assim, o iodo, né, na verdade é o iodeto, né, que é I-, essa carga negativa, ela consegue se dispersar melhor numa superfície maior. É evidente, é só você imaginar uma situação hipotética. Imagina que você esteja num lugar pequeno, né, e depois você esteja num lugar grande. Naquele lugar pequeno, com muitas pessoas, não vai ser uma situação muito instável, uma situação desfavorecida, né? Você quer sair daquele lugar porque está muito apertado, muito congestionado, né? Está muito limitado. Agora, quando você está numa superfície maior, você consegue se locomover melhor, né? Você consegue ter uma maior mobilidade. O mesmo raciocínio se aplica para a carga negativa. Essa carga negativa, numa superfície maior, numa área maior, ela consegue se dispersar mais facilmente. E isso, por conseguinte, garante, confere uma determinada estabilidade, certo? Então, como ela vai ser estável, né, nós vamos ter uma base conjugada estável, então nós temos uma base fraca. Então, por isso que nós falamos que átomos volumosos têm como bases fracas. Mais uma vez, por quê? Porque a carga negativa, né, numa superfície maior, consegue se dispersar melhor. E quando ela se dispersa melhor, ela tem uma maior estabilidade. Se ela tem uma maior estabilidade, ela vai ser uma base conjugada fraca. Lembra? Se a base é forte, né, ela é instável. Mas se ela é fraca, ela é estável. Como nós temos uma base estável por causa dessa dispersão pela área, pela superfície do átomo, né, nós vamos ter o quê? Uma base estável. E uma base estável é uma base fraca, tudo bem? Então por isso que nós falamos que átomos volumosos apresentam bases fracas. Esse foi o segundo tópico. Então falamos de eletronegatividade, falamos do volume do ânion e agora é o que interessa a aula de hoje, que nós vamos falar, né, da influência da ressonância. Pessoal, vamos supor que nós tenhamos aqui o ácido acético, né, que é um ácido fraco. Mas nesse caso, o ácido acético, né, em relação, porque tudo depende, né, em relação ao etanol, né, H3CC, H2OH, tá? Então aqui nós temos o ácido acético e aqui nós temos o etanol. Bom, ambos apresentam um caráter ácido, tá? Mas entre o ácido acético, vou escrever o nome dele aqui, entre o ácido acético e o etanol, eu te faço uma pergunta. Qual dos dois é mais ácido? Qual dos dois é mais ácido? Vamos pensar. O ácido acético, ele tem como base conjugada quem? Vai ter como base conjugada o acetato, H3C, né, C dupla O, O-, né? Por quê? Porque ele vai perder esse hidrogênio aqui, tá? Então vai formar essa base conjugada. Então isso aqui é a nossa base conjugada, tá? Bom, e o etanol, né, vai perder também o seu H, né? E quando ele perde, ele vai formar o etóxido, tá? H3CaCH2, tá? O-, né?
essa estrutura aqui chama-se etóxido, tá? Então isso aqui é a nossa base conjugada também, tá? Vou escrever que é uma base conjugada. E essa base conjugada tem um nome. Qual é o nome? É etóxido. E o de cima é o nosso acetato, tá? Acetato ou etanoato, mas a gente vai chamar de acetato. Etanoato porque o ácido acético também pode ser chamado de ácido etanóico, tá? Mas não vamos nos ater a isso. Bom, pessoal, então aqui nós temos a nossa base conjugada e aqui nós temos uma outra base conjugada, tá? Aí eu te pergunto, né? Vai ser o... Eu fiz a pergunta, né? Qual foi a minha pergunta mesmo? Vê se vocês estão atentos. Qual dos dois, ácido acético ou etanol, né, apresenta o caráter mais ácido? Aí você vai falar assim pra mim, Rafael, vai apresentar caráter mais ácido aquele que tiver o quê? Né? Vai ser ácido. Um ácido vai ser considerado forte se ele tiver o quê? Uma base fraca. Não é isso que nós falamos? A gente falou exaustivamente isso. Eu cansei de falar para vocês. O que determina a força de um ácido é a estabilidade da base conjugada. Então nós iremos ter um ácido forte, vai ter um ácido forte aquele que apresentar uma base conjugada estável. Né? Porque o que determina a força de um ácido é a estabilidade da base conjugada. Então, qual delas é mais estável? É o acetato ou o etóxido? Eu estou fazendo essa pergunta. Qual é mais estável? É o acetato ou o etóxido? É o acetato. Tá, mas por que o acetato é mais estável? Então, se ele é mais estável, ele é mais fraco, lembram-se? Por isso que a gente tem que ter a teoria na cabeça, pessoal. Tá? Então, olha só. O acetato, eu fiz a pergunta. Qual dos dois, ácido acético ou etanol, é mais ácido? Aí você tem que pensar. Pensa, não fica desesperado. Tá, ele me perguntou qual dos dois é mais ácido. Então eu tenho que pensar. É mais ácido aquele que tem o que determina a força de um ácido é a estabilidade da base conjugada. Então você não tem que pensar no ácido, você tem que pensar na base conjugada. Então vai ser mais ácido aquele que tiver uma base conjugada mais estável. Aí você pergunta, quem é mais estável, o acetato ou o etóxido? Aí você vai responder, é o acetato. Por que é o acetato? Porque o acetato tem ressonância, tá, pessoal? Vai ter ressonância. Por isso que a aula de hoje é o terceiro fator que nós chamamos de ressonância, tá? Então aqui é a ressonância que vai interferir, tá? Tudo bem? Vocês entenderam então? Né? Dá uma colada aqui, ó. Né? É a ressonância, né? Com a ressonância o ácido é mais forte e a base é mais fraca. Então olha só, vamos tentar entender. Eu vou escrever aqui, ver se vocês enxergam aí. Não dá pra enxergar, né? Vocês já copiaram isso aqui, né? Então eu vou apagar. E aí a gente copia de novo. Copia de novo não, copia, né, a teoria. Então, nós estamos falando da ressonância, não é? Nós estamos falando da ressonância. Aí vocês escrevam assim, pessoal. O ácido vai apresentar... Não, vai apresentar não. Vamos pensar. O ácido mais forte, escrevam assim. O ácido mais forte. O ácido mais forte. É aquele que apresenta, tá? O ácido mais forte é aquele que apresenta uma base conjugada mais estável. Apresenta uma base conjugada mais estável,
E, portanto, mais fraca, né? E, portanto, mais fraca. E, portanto, mais fraca. Nos exemplos citados, né, que a gente falou do acetato, né, e do etóxido, nos exemplos citados, vírgula, o acetato. Nos exemplos citados, antes disso, você escreva, fala quem são os exemplos, para você não se perder na hora que for estudar. Nos exemplos citados, abre parênteses, né? Acetato, que é H3, C, dupla O menos, E, etóxido, que é H3, C, H2, O menos. Nos exemplos citados, né? O H3C, dupla O menos, que é o acetato, né? Nos exemplos citados, H3C, dupla O menos e H3C, CH2O menos, o H3C, dupla O menos é mais estável. É mais estável, pois apresenta ressonância, tá? Pois apresenta ressonância. Grifem aí de uma cor vermelho, rosa, sei lá. Mas grifa de verdade, pessoal, ressonância, tá? Bom, aí a gente pode falar assim, ó, fazer um, né? Deixa eu ler, tá? Tá. Então, quando nós tivermos, faz assim, ó, mas escrevam aqui embaixo, que não tá cabendo, eu vou escrever aqui em cima. Quando nós tivermos uma base conjugada estável, ela será fraca. Será uma base. Vocês entendem essa seta que eu coloco? Né? Vocês entendem, né? Base conjugada estável significa. Ó, em vez de colocar seta para vocês entenderem na hora que for estudar, escrevo, né? Base conjugada estável significa que nós temos. Escrevo bem do jeito para você entender mesmo. Significa que nós temos. Cara, eu tô suando aqui, tá muito quente, né? Significa que nós temos uma base. Dá para enxergar aí? Significa que nós temos uma base conjugada. Fraca. E, portanto, um ácido forte. Tá? Tomar um café aqui. Pessoal, eu gostaria de fazer mais um exemplo, tá? Alguns exemplos para finalizar esse tópico que fala sobre ressonância, tá? Eu vou apagar, mas depois você volta o vídeo aí. Eu sei que eu acabei de escrever, mas vou apagar porque não há espaço. Olha só. O professor passou o fenol, né? Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o fenol, né? Tá.
Ui, meu Deus. Né, o fenol, né, vai formar aqui o fenóxido, né? Por quê? Não entendi. Porque ele vai perder quem? Vai perder o hidrogênio. Então ele vai ficar O-, tá? Esse aqui é o fenol, ou como queira, ácido fênico, né? Ácido porque ele apresenta caráter ácido. Esse aqui é a sua base conjugada, que é o fenóxido, tá? Esse aqui é o fenóxido. É a nossa base conjugada, tá? É a nossa base conjugada. Muito bem. Tá. Olha a pergunta. Qual seria um fator para estabilizar essa base? Ressonância, né? Porque só tá fácil. Tem aqui, ó, ressonância. Tá. O fenol, né? Curiosidade, eles são utilizados como antissépticos, né? Como bactericidas, tá? E aí o mais importante, né? É a creolina, que pertence à classe, família, sei lá, né? Dos cressóides, tá? Aqui nós temos a ressonância, vou explicar aqui para vocês, do fenol. Olha só, eu vou apagar de novo aqui, tá? Olha só, para quem perdeu a aula de ressonância, aqui já vai uma, né, 50%, se não mais, até 80%. Olha só, aqui nós temos o fenol. O que vai acontecer? Só, ó, presta atenção para vocês entenderem. Esse aqui é o fenol, não é? Tá. O que vai acontecer? Ele vai perder, só que ao invés de eu colocar essa bola aqui, eu vou fazer diferente. Vou fazer assim, ó. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Tá? O que vai acontecer? Ele vai perder esse hidrogênio aqui, tá vendo? Vai perder. E aí então vai formar isso aqui, ó. Sim, não, sim, não, sim. Aí ele vai perder o átomo de hidrogênio, então vai ficar O-. Esse aqui é o fenol, que a gente já sabe, né? Esse aqui é o fenóxido, que é a nossa base conjugada. Tá? E aí vai acontecer. A carga negativa, tá vendo aqui, ó? Ela vai pro meio da ligação. O professor Valmir Garcês, ele foi bem incisivo quanto a isso. A carga negativa vai pro meio da ligação, porque nós temos um par de elétrons que vai estabelecer a ligação. Então essa carga negativa, ela vai para o meio da ligação, ó. Ela vai para o meio da ligação, ó. Estão vendo? Vocês têm que enxergar isso, pessoal. A carga vai pro meio da ligação. Tá? E o que vai acontecer? Tá, ela vai pro meio. E a ligação seguinte, que no caso, essa dupla aqui, essa ligação aqui, ela vai pra onde? Ela vai pro carbono. Então, ó, estão vendo essa ligação? Essa ligação aqui, ó, ela vai para o átomo de carbono, tá? Bom, é isso, ó. A carga foi pro meio da ligação. E essa ligação dupla aqui, né, uma das ligações, vem para o carbono aqui, ó, do vértice, não é vértice, sei lá como fala, da ponta, né? Esse aqui não é uma ponta, esse aqui é uma ponta, esse aqui é outra ponta, esse aqui é outra ponta. Então, a ligação ela vem para a ponta, né? Para a ponta seguinte, né? Não é para a ponta de baixo, tá? Bom, aí vai acontecer. Então, se isso acontecer, como que nós vamos ter, então? Nós vamos ter a seguinte estrutura. Ó, vou repetir do jeito que tá? Olha só. Sim, não. Sim, não, sim. Não é, pessoal? Tá. Aqui nós temos o oxigênio, não é? Aí essa carga negativa, ela tava aqui, não tava? Então ela veio pra onde? Veio pro meio. Então estabeleceu uma ligação aqui. Tá. E essa ligação, por sua vez, essa daqui, veio pra ponta. Então ficou o que aqui, pessoal? Ficou negativo. Tá? Tudo bem? Opa, esse aqui desaparece, né? Ó, ela veio para o meio. Então ficou desse jeito. Tá? Entenderam? Tá, muito bem.
É isso que eu fiz ou fiz besteira? Fiz certo, né, ó. Aqui, ó. A carga negativa veio pro meio da ligação, né? Essa aqui veio para a ponta seguinte e aí formou isso aqui, né? Dupla, isso, do jeitinho que tá aqui, isso mesmo. Aí faça o mesmo procedimento que você fez no anterior. Vai acontecer a carga negativa, né? A carga vai para o meio da ligação. Vem para o meio da ligação, ó. Vem para o meio da ligação. E a dupla, a subsequente, né? Ó, falando bonito, a dupla seguinte, que é essa daqui, né? Ela vai para o carbono da ponta. Ó, então ela vem para o carbono da ponta, né? Como uma carga negativa. E quando ela vem para esse carbono da ponta, essa ligação ela se desfaz, né? É que eu tinha esquecido, né, de se desfazer, mas depois eu corrigi, vocês viram, né? Então como que vai ficar? Ó, fazer uma série, eu não sei se eu posso fazer isso. Eu acho que eu posso, né? Ó, é porque como no cope, né, como o meu quadro é pequeno, né, não é tão largo, eu vou fazer assim, ó. Tá? Bom, o que vai acontecer então? Ó, olha só, pessoal. Opa! Vai acontecer. Aqui, ó. Estão vendo, ó? A dupla tá aqui, né? Eu sei que eu tô usando bem ler, mas é pra entender. Aí, a carga, ela tava aqui. Então, ela vem pro meio da ligação, ó. Então, ela vem pro meio. Ela vem pro meio da ligação. E essa carga que estava aqui, né? A carga não. A ligação que estava aqui vem pra ponta. Então, ela tava aqui, não tá? Só... Deixa eu copiar do jeito que tá. Deixa eu copiar do jeito que tá. Tava assim, ó. Não vou copiar não. A carga vem a carga tá aqui, né? Ela tava aqui, então ela vem pro meio. Então estabelece uma dupla aqui. Aí essa dupla vem pra ponta como carga negativa. Então aqui vai ficar negativo, tá? E aqui você copia e mantém do jeito que tá. Né? Tava desse jeito. Tá. Vou continuar aqui, ó. O que vai acontecer? A carga vem para o... Tá enxergando? Vem para o meio da ligação. Vamos ver se tá enxergando. Vem para o meio da ligação. Tá, ó. A carga negativa vem para o meio da ligação. E a dupla sequente, né, subsequente, que é essa dupla, né? Ela vem para, né, a ponta do carbono. Então como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vou copiar do jeito que tá. Dupla, ó, tá? Vou manter aquela ligação do jeito que tá, porque não me interessa, porque já passou dela. Aí essa carga que tá aqui vem para o meio, como uma ligação, né? E a dupla que tava aqui, ela se desfaz e fica uma carga negativa aqui. Perceba o que está acontecendo, né? É isso aí então, pessoal, ou não? Dupla... menos, tá, aqui embaixo, dupla, menos, aí isso, aí aqui, isso mesmo, tá, entenderam o que vai acontecer? Aí o que vai acontecer? Aí a carga vem para o meio da ligação, né, e vem para o meio, a carga vem para o meio da ligação, e aí essa dupla, né, que tá aqui, vem para onde? Vem para aqui o oxigênio. Aí vai voltar o quê? Vai voltar a ser, né, esse daqui, ó. Vai voltar a ser esse aqui, ó, o primeiro. Mas vamos colocar só para vocês entenderem, então. Ó, aqui eu vou manter, porque já passou. Vou manter essa aqui que já passou. Aí essa carga negativa que tá na ponta vem pro meio da ligação, tá? E a dupla que tava aqui, ó, ela vem na verdade pra cá, então ela se desfaz, fica só uma simples, ó, e aí, né, fica menos aqui. Isso aqui é a mesma coisa que esse primeiro aqui, só que ela tá, né, né, tem um giro, né, mas é a mesma coisa, tá? Vocês entenderam, pessoal, o que eu fiz? Então, né, o que vai acontecer? A carga negativa, ela vai ser dispersa no anel benzênico.
tá? Então a carga negativa, estão vendo essa carga negativa aqui, ó, no começo? Ela vai ser dispersa no anel benzênico. Isso estabiliza a base conjugada. Então, a carga negativa se dispersa pelo, se dispersa, quem se dispersa em algum lugar, então ela se dispersa no anel benzênico. E isso estabiliza a base conjugada. O fenol, que é esse aqui, é ácido porque a base conjugada é estabilizada por ressonância. Então, se alguém perguntar assim pra você, mas por que o fenol, né, é ácido? Né? A pessoa fala, o fenol é ácido também, não é só ácido carboxílico. Aí você pergunta pra pessoa, mas por que o fenol é ácido? Porque a base conjugada é estabilizada por ressonância. Tá? Então, essa carga negativa, ela vai se dispersar no anel benzênico. E isso estabiliza a base conjugada. E o fenol é ácido porque a sua base conjugada é estabilizada por ressonância, tá? Bom, toda espécie ácida ou básica, né, toda espécie ácida ou básica está sempre em solução solvatada. As bases conjugadas são estabilizadas por ressonância, tá? Bom, então, pessoal, é isso. Muito obrigado.